Olá amigos, eu sou o pastor Flávio Neres, falando diretamente aqui de Pacatuba, no estado do Ceará, e quero lhe pedir mais uma vez, que é de suma importância, você se inscrever aí no nosso canal. Não paga nada, você não tem nenhum custo. Se inscreva aí, ajude o canal a crescer em relevância. E se você gostar do vídeo, você compartilha o vídeo e dá um like, tá bom? Eu sei que é meio chato a gente estar sempre falando disso, mas é de suma importância para o nosso canal, para que a gente continue a produzir outros vídeos, que a gente continue a trazer para você mais informações com relação a lugares, personagens, alguma coisa que deixou a sua pegada na história, tá bom? E hoje nós vamos falar de algo muito que está muito enraizado na cultura nordestina e na história do Nordeste também, que é com relação ao cangaço. Então, solta a vinheta e nós voltamos para estar falando sobre o cangaço. Muito bem, amigos, hoje eu quero estar falando com relação a este livro aqui, Cangaceiros de Lampião, de A a Z, do autor Bismarck Martins de Oliveira. Ele aqui traz um pouco da vida de cada um dos cangaceiros que andaram com Lampião, e a gente pode, na história do cangaço, e é algo que me chama muita atenção, porque alguns creem que foi um movimento social, outros creem que foi uma luta do mais carente contra o mais poderoso, outros creem que eram bandidos mesmo. Então há muitas controvérsias, eu creio nas duas vertentes. Creio que eram verdadeiramente bandidos mesmo, que deixavam a natureza, o mar, reinar nas suas vidas. E creio também que muitos entraram no cangaço por injustiça social. Isso é verdade. Perseguição. A polícia muitas vezes perseguia os seus parentes para atrás de informações, torturavam, fazia todos os atos bárbaros que os cangaceiros faziam. E havia uma revolta e, para não morrer muitas vezes, eles se engajavam nesses bandos. Mas na realidade eram todos bandidos mesmo. E todos praticavam atos bárbaros. E hoje eu queria falar, tirando desse livro, muito bom, Cangaceiros de Lampião de A a Z. Hoje eu queria falar num cangaceiro que é genuinamente cearense, que é o cangaceiro Mormaço. É o Mormaço 2. O interessante é que os cangaceiros, quando um era morto, era assassinado pela polícia, eles levantavam outro com o mesmo nome. Para quê? Para que confundisse a polícia, que pensar que não havia matado aquele cangaceiro, que ele ainda estava vivo, mas era outro com o mesmo nome. Esse aqui é o Mormaço 2. Eu vou estar colocando a foto dele aí para você ver. O nome dele na realidade é Francisco Ramos de Almeida. Era natural do sítio Baixo dos Ramos, lá no município de Araripe, aqui no Ceará, ali na região do Cariri, a Chapada do Araripe. E ele participou do bando de Lampião em meados da década de 20. Ele estava naquele famoso comitiva, digamos assim, que Lampião levou a Juazeiro do Norte no dia 4 de março de 1926, ali para tratar com o Padre Cícero, falar com o Padre Cícero, né? Ele também esteve, o Mormaço esteve também no bando que esteve aqui na cidade cearense de Limoeiro do Norte, no ano de 1927. Mais precisamente no dia 16 de junho
de 1927. Agora, o que eu quero aqui, que me chamou a atenção nesse livro aqui, que ele foi preso, né, lá quando ele foi interrogado no distrito de Martins, no Rio Grande do Norte. Aí ele deu seu depoimento, e é esse depoimento aqui, na íntegra, que eu quero passar para vocês, quero ler aqui para vocês, para a gente ter um pouco de noção como esses bandos agiam de cangaceiros e tantas barbaridades faziam. Aí eu quero passar aqui um pouco do depoimento, aliás, passar o depoimento na íntegra aqui para você. Eu vou ler aqui, tá bom? Algumas páginas. Então o Mormaço, esse cangaceiro, ele dá o seguinte depoimento quando esteve preso, lá no Rio Grande do Norte. Que em 1924, dirigia-se à cidade de Ouricuri, do estado de Pernambuco, onde verificou praça na polícia do mesmo estado. Ou seja, ele foi para Pernambuco, para o município de Ouricuri, a cidade de Ouricuri, e lá ele entrou na polícia. É algo que também a gente deve perceber, que esses grupos, havia uma imigração tanto de policiais para o cangaço, como do cangaço para a polícia. Aqui nesse livro mesmo, ele narra várias pessoas que deixaram de ser cangaceiro e depois integraram a polícia e perseguiram seus antigos companheiros. Assim também como muitos policiais abandonaram a polícia e passaram a fazer parte dos grupos de cangaceiros. Então, ele aqui, em 1924, ele entrou na Força Volante, né, Força Policial, como era conhecido na época, a Força Volante da Polícia, que dias depois seguiu para São Gonçalo, fazendo parte de uma força sob o comando do Tenente Manuel Antônio, a fim de guerrear as fronteiras ameaçadas pelas revoltas, que daí seguiu com o Coronel João Nunes, fazendo parte de uma grande força que se destinava ao estado do Piauí, onde, iniciando-se a perseguição dos revoltosos, seguiu para Valença, no mesmo estado, dando-se ali grande tiroteio entre os revoltosos e as forças legais, que, em consequência desse tiroteio, saía ele respondendo baleado na perna direita. Então, numa das primeiras ações dele na polícia, ele levou um tiro na perna direita, que voltara, depois de ser baleado, para Ouricuri, a fim de ser curado do ferimento que recebeu. E que 4 meses depois, achando-se restabelecido, fez algumas diligências em perseguição ao grupo de Lampião. Olha só, depois de 4 meses que ele foi curado do ferimento, ele perseguiu o grupo de Lampião. Que depois disso, dessa perseguição, ele fora destacar em cidade de Custódia. Ele foi transferido para a cidade de Custódia, e ali em Custódia ele foi expulso a bem da disciplina, em virtude de um atrito, ele, respondente, né, o interrogado, e o comandante do destacamento, que em vista disso resolveu regressar à casa de seus pais, residente do Brejo Seco, no estado do Ceará. Então, passou pouco tempo na polícia, foi expulso a bem da disciplina, não narra qual foi o fato que ele fez, mas ele foi expulso. E aí voltou para sua terra natal, aqui para o estado do Ceará. E ele voltou para o Ceará e ele narra o seguinte, que ao passar no lugar São Francisco, em Pernambuco, encontrou-se em plena rua com um grupo de Lampião. Ou seja, ele não chegou nem ao estado do Ceará, ele estava regressando quando encontrou com um grupo de Lampião. Que Lampião procurou matá-lo em virtude dele respondente, ou seja, era o termo que usava na época, o interrogado, né? Em virtude do interrogado, do Mormaço, ex-cangaceiro Mormaço, vir trajando roupa militar. Ele estava de farda ainda quando se encontrou com Lampião. O que não fez por convivência atenciosa, e mesmo porque Lampião
ficaram informados de que ele, o respondente, havia sido expulso da polícia de Pernambuco. Lampião não o matou porque soube que ele havia sido expulso da polícia de Pernambuco. Que Lampião perguntaram a ele se queria morrer ou acompanhá-lo. Que Lampião lhe deram rifle e munição. Que no começo dos meses de junho deste ano, Lampião, completamente preparado, levantou o acampamento, fazendo-se do caminho com direção ao Rio Grande do Norte. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Então foi dessa maneira que ele entrou no grupo de Lampião, né? Ou aceitava ou morria. E aí ele aceitou ingressar no grupo de Lampião. Aí é que ele já começa a informar as ações de Lampião. Daqui ele seguiu com Lampião e o bando para o Rio Grande do Norte. E ele narra aqui que viajava sempre à noite. Era uma estratégia de Lampião. Sempre viajava à noite para melhor despistar seus perseguidores a volante. Lampião ele tinha muitas estratégias militares, viu? Por isso que foi difícil pegá-lo. Por isso que ele reinou mais de 20 anos no Nordeste, nos sertões nordestinos. Viajava sempre à noite a fim de não ser visto. Aconteceu que ao penetrar no Rio Grande do Norte, olha, ele entrou nos limites do Rio Grande do Norte, olha só o que foi que aconteceu. Embora ele tivesse todo cuidado, havia as falhas, né? Que ao entrar no Rio Grande do Norte, alguns dos bandidos que ficaram atrás se embriagavam, sendo descoberto por isso a marcha que não tinha sido divulgada nesse estado. Ou seja, alguns cangaceiros ficavam para trás e bebendo, se embriagavam e deram na vista de algumas pessoas. E foi descoberto que eles estavam no Rio Grande do Norte. E marchando na mesma direção, alcançou no dia 10 do dito mês de junho a Fazenda Nova, no município de Luiz Gomes, onde aprisionou o proprietário da fazenda, Coronel Joaquim Moreira, estipulando a quantia de 20 contos para seu resgate. Interessante que esses bandos, eles de cangaceiros, eles sequestravam muitos bens das pessoas, sequestravam as pessoas, exigiam dinheiro, joia. E as volantes que iam em calço deles, iam no intuito de prendê-los verdadeiramente ou matá-los, e também com o intuito de pegar os pertences dos cangaceiros, porque eles andavam com muito dinheiro. Alguns enterravam. O Lampião mesmo, ele tinha um lugar apropriado, é uma outra história, depois eu vou lhe passar, que ele tinha um baú que ele guardava o dinheiro e só quem sabia era ele e Maria Bonita, desse lugar. Ele deixava os seus cangaceiros a uma certa distância e ia caminhando sozinho com Maria Bonita, catinga dentro, e lá ele guardava os seus bens. Então, as volantes sabiam disso, e eles iam em busca dos cangaceiros, porque, como nas guerras bíblicas, né, eles ficavam com os despojos, ou seja, com os bens dos mortos, e eles tinham muito interesse em matar os cangaceiros. Então, aqui nessa propriedade, ele aprisionou esse senhor, proprietário da fazenda, Coronel Joaquim Moreira, estipulando a quantia de 20 contos para o seu resgate. Daí Lampião sai no mesmo dia, pernoitando a pequena distância que pela manhã, no dia seguinte, alcançou a fazenda Aroeira, no mesmo município de propriedade de José Lopes, às 8 horas, onde aprisionou a esposa do dono da casa, Dona Maria José, estipulando a quantia de 30 contos para seu resgate. Olha só como eles buscavam dinheiro, né? E se não fosse dado, a pessoa era morta mesmo. Que nesse interim, o bandido Graúna, que saiu para dar água a seu cavalo, aqui é interessante, veja só a crueldade desses bandidos. No momento em que eles estavam lá com essa mulher, aguardando o resgate, esse bandido aqui, esse cangaceiro, Graúna, saiu para dar água ao seu cavalo. E no caminho, ele encontra-se com um pobre homem no caminho da aguada. E pelo simples fato
de não ter lhe ensinado onde tinha animais soltos, ele matou a tiros de fuzil. Matou o homem só porque o homem não soube dizer onde tinha animais soltos. Que, aí o depoente continua, que às 9 horas o grupo marchou, alcançando a fazenda de Carcaça, às 17 horas, havendo um encontro do grupo com as forças do tenente Napoleão, atribuindo Lampião ser essa força a que se achava fazendo a defesa de Vitória, município de Pau dos Ferros, isso por saber que a fazenda Caiçara ficava nas proximidades de Vitória. Que esta força, iniciando o tiroteio, o grupo correspondeu atirando também e que durou pouco tempo, por ter a força recuado. Avançou e, dando uma batida no teatro da luta, encontrou um dos seus companheiros de nome Patrício, vulgo Azulão. Eles usavam apelidos, né? Porque até para não serem identificados, esconder a sua família de possíveis retaliações da polícia. É por isso que eles usavam apelido. Ninguém podia dizer o seu próprio nome para que a sua família não fosse identificada. Então, vulgo Azulão. Bem, eles tiveram um tiroteio e depois do tiroteio a polícia recuou e o Mormaço disse que foi dar uma volta no Teatro da Luta e ali ele encontrou um de seus companheiros de nome Patrício, vulgo Azulão, morto, e bem assim um soldado. Então teve uma baixa do lado dos cangaceiros e uma baixa do lado do soldado. Que o bandido coqueiro dirigiu-se ao cadáver do soldado, deu neste alguns tiros de fuzil e algumas furadas. O cara já estava morto, o soldado, ele deu mais alguns tiros e mais algumas furadas. Em seguida, conduzindo o fuzil que se achava ao lado do mesmo soldado. Daí o grupo marchou, alcançando o lugar João Gomes, pernoitando nas proximidades dessa fazenda. Que daí o grupo seguiu passando na fazenda Calcel, no município de Pau dos Ferros, onde aprisionou o Francisco Germano, estipulando a quantia de 10 contos para seu resgate. Mais um resgate. Que daí o grupo partiu rumando para Boa Esperança, nesse município, e ao aproximar-se das primeiras casas desse lugar, Sabino prendeu 2 homens, a fim de irem com eles e entrar em Boa Esperança, saqueando alguns estabelecimentos, apunhalando nessa ocasião Jararaca, um homem cujo nome ignorara, deixando-o quase morto. Depois do grupo praticar toda sorte de perversidade, daí partiu rumando para Mossoró, pernoitando no lugar Várzea Grande, que dista 3 léguas de Boa Esperança. Que Lampião, logo após ter ordenado que todo o grupo se agasalhasse, dividiu em 2, ficando à guarda, mantendo ambos grande vigilância, por recearem algum ataque da força. Mais uma estratégia de Lampião, ele dividiu o grupo em 2, ele temendo algum ataque da força. Porque se a força viesse sobre um grupo, o outro chegaria de surpresa, né? Receando algum ataque da força, que no dia seguinte, pela manhã, antes da saída do grupo, Sabino, ouvindo uma algazarra como se fosse alguma força que se aproximava, empiquetou a estrada e momentos depois aproximaram-se no local algumas pessoas que vinham em seu encalço. Em dado momento, Sabino, fazendo fogo contra as mesmas, matou 3 delas, correndo os demais que não foram atingidos. Você vê como eles viviam constantemente matando gente. Era uma vida verdadeiramente roubando, torturando, e onde passavam a desgraça era grande. O que mais sofria era o sertanejo, porque chegava cangaceiro, eles eram torturados, os sertanejos, porque os cangaceiros desconfiavam que eles eram informantes da polícia. E quando chegava a polícia na casa dos sertanejos, eram torturados porque achavam que eles davam apoio aos cangaceiros. Então era uma vida verdadeiramente muito atribulada no sertão nordestino nesse período, na década de 20 até o final da década de 30.
Então esse Sabino matou 3 pessoas. Perguntado ao respondente, ao mormaço, se sabe os nomes dos cangaceiros que fizeram parte da colina chefiada por Sabino, que de emboscada mataram aquelas 3 pessoas. Respondeu que os cangaceiros que acompanharam essa coluna eram Jararaca, Moreno e Navieiro, Antônio dos Santos, Trovão e outros cujo nome não se recorda. Perguntado ainda se sabia que os prisioneiros marchavam em companhia do grupo e se iam soltos ou amarrados, respondeu que acompanhavam grupos soltos, que daí o grupo marchando alcançou 1 hora depois a fazenda Jurema, onde roubaram animais. Perguntado se o grupo passara na fazenda Morcego e Castelo, desse município, e o que praticou de desordem, respondeu que no lugar Morcego o grupo fez algumas depredações e espancamentos, e a tiro de fuzil feriu a uma pessoa ali residente, onde passavam a balbúrdia, a desgraça, o espancamento era comum na vida deles. Que o grupo também passou na fazenda Buracos, onde fez depredações, surrando um homem, tendo aprisionado no lugar corrida um rapaz de nome Seu Leite, estipulando a quantia de 5 contos para seu resgate. Perguntado a ele, o respondente da fazenda Jurema, que destino tomou o grupo, o respondente conclui, respondendo que o grupo, demorando-se pouco em Jurema, seguiu na direção de Mossoró. E ao passar nas proximidades de Gavião, um pouco adiante, o respondente viu Sabino chamar o prisioneiro Francisco Germano. E este, indo à presença de Sabino, recebeu do mesmo ordem para ir embora, o que fez imediatamente. Perguntando se o prisioneiro Francisco Germano, que fora posto em liberdade, entregará a Lampião o dinheiro estipulado para seu resgate, respondeu que não saber informar se o dinheiro foi ou não entregue, que o grupo marchou, aquele pessoal que ele havia matado 3, ele levou alguns prisioneiros, e agora ele tinha sido solto, mas ele não soube informar se Lampião havia recebido o resgate, que com certeza recebeu, porque senão esse rapaz não seria solto e com certeza seria morto, Bem, eles continuam a jornada deles e continua o depoimento aqui do cangaceiro Mormaço. Diz que o grupo marchou, alcançando na tarde do dia 12 a fazenda do senhor Antônio Gugel, a quem Lampião prendeu e conduziu, estipulando a quantia de 20 contos de réis para seu resgate. Que o grupo se fez a caminho de Mossoró. Já à noite encontrou perto de São Sebastião um comboio de lã que se achava no descanso, mandando Lampião incendiar o dito comboio de lã. E cumprida essa ordem, o grupo marchou e chegando na povoação de São Sebastião um pouco tarde da noite. Ali fez algumas depredações, incendiando um automóvel que se achava na garagem. Você está vendo que a questão social pode ter influído para eles entrarem no cangaço. Mas na realidade eles faziam muita barbaridade, como incendiar um comboio de lã que nada tinha a ver com eles, um automóvel. Então havia coisas que eles faziam por maldade, simplesmente por maldade mesmo, pela natureza má, a natureza humana má, que ali se sobressaía, se sobressaía essa natureza má. Então ele incendiou um carro e o comboio de lã. Aí ali fez algumas depredações, incendiando um automóvel que se achava na garagem. Que continuando a marcha, todo o grupo pernotou meia légua de distância daquele povoado, que no dia 13 pela manhã, o grupo partiu em marcha, acelerada na direção de Mossoró, ponto visado no ataque combinado na Serra do Diamante do município de Aurora, no estado de Ceará. Ou seja, o ataque a Mossoró, que foi um dos ataques frustrados de Lampião, que a cidade reagiu. Uma outra oportunidade eu estarei trazendo
aqui informações com relação ao ataque a Mossoró, que foi frustrado. Eu estarei indo lá também, mostrar em loco, que ainda há na igreja lá, marcas dos tiros, né, do bando de Lampião. Então esse ataque a Mossoró, ele foi combinado aqui no Ceará. Inclusive há evidências que foi o cangaceiro Macilon que incentivou Lampião a atacar Mossoró. E ao aproximar-se daquela cidade, a cerca de 13 horas, 1 hora da tarde, né, alcançou uma fazenda que dista meia légua da mesma cidade onde estacionou, que momentos depois Lampião escreveu uma carta ao prefeito de Mossoró, na qual exigia a importância de 400 contos. Ou o prefeito dava o resgate, ou eles invadiriam a cidade de Mossoró. 400 contos. Adiantando que, no caso negativo, atacaria sem perda de tempo a cidade. Que momentos depois, Lampião recebeu a resposta do seu ultimato, escrita nos seguintes termos. Olha a resposta do prefeito para Lampião, o prefeito de Mossoró. Impossível Mossoró fornecer dinheiro a bandidos. Estou resolvido a reagi-lo na altura. Aproxime-se. Olha aí a coragem e a valentia do prefeito de Mossoró, né? Disse que não ia dar dinheiro para bandido não, e que ele se aproximasse. Que, continua o depoente, né? Que Lampião não desanimou, reuniu todo o grupo, que se compunha de 65 cangaceiros, mandando que azeitassem os fuzis e estivessem o grupo em posição de sentido, marchando logo depois em direção daquela cidade, que ao chegar nas primeiras casas, Lampião dividiu o grupo em colunas, uma chefiada por Sabino e outra por ele, Lampião, que ele, respondente, pertencia à coluna chefiada por Lampião. Mormaço estava na coluna de Lampião. A estratégia de Lampião também foi dividir o grupo em 2 colunas, uma chefiada por Sabino e outra pelo próprio Lampião, e que o Mormaça, que é o cangaceiro cearense, estava no grupo de Lampião. Que as referidas colunas entraram em Mossoró a um só tempo, atirando a torto e à direita, encontrando grande resistência, notando que chovia bala de todos os pontos, cerrando-se assim um grande tiroteio de parte a parte, cerca de 2 horas ou mais, ou menos de fogo. Sabino avisava Lampião que Jararaca e Colchete já se achavam mortos. Na realidade, Jararaca não morreu, né? Jararaca foi preso ainda vivo. É uma outra história também que eu não quero entrar em detalhes aqui. Mas houve uma grande resistência em Mossoró. Eles não conseguiram entrar na cidade. Depois que Sabino avisa que Colchete e Jararaca estão mortos, na realidade Jararaca não estava morto, que Lampião, após essa notícia, deu ordem para recuar, e marchando com todo o seu grupo para o lugar onde havia deixado os animais, perguntando se os prisioneiros fizeram parte da linha de fogo. Respondeu que os prisioneiros ficaram a uma certa distância, guardados por 8 bandidos, que Lampião, montando todo o grupo, seguiu pernoitando em uma roça, a 1 légua de distância da cidade, de cujo lugar saiu pela manhã com destino à cidade de Limoeiro do Norte, aqui no estado do Ceará. Que nessa viagem o grupo alcançou uma fazenda cujo proprietário ignorava-se o nome, e aí pernoitou, não sabendo, porém, se algum de seus companheiros fizeram saque. Que no dia seguinte pela manhã o grupo fez caminho, alcançando ao meio-dia a fazenda de um homem de nome Manuel Freire, o qual, preso por Lampião, teve que dar ao mesmo a importância de 10 contos como seu resgate. Que momentos depois o grupo partiu alcançando a cidade de Limoeiro, ainda com ar de dia, que a força que fazia a defesa daquela cidade, antes da aproximação do grupo, retirou-se. Os sertanejos realmente eram uma tortura para eles nesse período. Como aconteceu em Piranhas também, com o ataque do cangaceiro Gato,
as forças policiais saíam da cidade, porque achavam que não teria homem suficiente frente aos cangaceiros, e deixava a cidade desguarnecida, à mercê dos bandidos, a população à mercê dos bandidos. Então aconteceu da mesma maneira aqui na cidade de Limoeiro do Norte. A força policial saiu e deixou a cidade à mercê dos bandidos. Que o vigário da freguesia, o vigário de Limoeiro do Norte, recebeu o Lampião, demonstrando grande satisfação, convidando-o para fazer a refeição. Serviu ele próprio à mesa com as amabilidades de estilo, depois que Lampião e Sabino e mais alguns cangaceiros iniciaram com o referido vigário a amistosa palestra. Ficaram conversando, né? Algumas pessoas dizem, acreditam, que Lampião não fez tantas barbaridades no estado do Ceará por respeito ao padre Cícero, né? Isso alguns historiadores levantam essa teoria. E na realidade, no estado do Ceará teve poucas invasões de Lampião e poucas depredações. Aqui ele estava aqui numa palestra amistosa com o padre da cidade, juntamente com alguns outros cangaceiros. Que momentos depois chegava a telefonista local e avisava Lampião que havia recebido telegrama procedente de Mossoró, noticiando partida da força em perseguição do grupo. Ou seja, a cidade que tinha combatido Lampião, tinha resistido, agora a força tinha saído de lá e vinha, a força policial, e vinha em perseguição ao grupo. E naquele tempo a única comunicação era o telégrafo, né? E aí telegrafaram para Limoeiro do Norte, avisando que a força-tarefa estava vindo de Mossoró em direção a Limoeiro do Norte. Que nesse interim, Lampião, reunido o grupo, desocupou Limoeiro, indo dormir a 1 légua de distância. Que no dia seguinte, pela manhã, o grupo partiu, indo refugiar-se na fazenda Felicidade, no município de Jaguaribe, também aqui no estado do Ceará, onde permaneceu 3 dias. Que Atílio, proprietário da referida fazenda, que fora encarregado por Lampião de indagar por fora da aproximação de alguma força, esse fazendeiro foi obrigado por Lampião a consultar, se informar como é que estavam ali a ação das forças, né? Se as forças estavam se aproximando ali da fazenda. Soube que naquela proximidade achava-se acampado um grande contingente, e disto, cientificando a Lampião, o conduziu com o seu grupo para a Serra da Micaela, onde internou-se. Que depois de 2 dias, Lampião, sabendo que as forças que o perseguiam já haviam tido conhecimento da sua estada, levantou um acampamento e, ao partir com destino à Serra do Velame, encontrou-se com uma numerosa força, havendo cerrado tiroteio que durou 1 hora, mais ou menos. Acontecendo que Lampião, vendo que o caso estava perigoso, recuou, deixando toda montada e 14 rifles, e em seguida com seu grupo foram se refugiar na Serra do Velame, onde permaneceu 2 dias. Então o Lampião aqui teve um prejuízo grande, deixou as montarias, os cavalos, e ainda mais 14 rifles, né? E um grande prejuízo para Lampião, isso é quando aqui. E aí ele permaneceu escondido 2 dias, que ao chegar entre Ingazeira e a Serra de São Pedro, ele, respondente, o mormaço, achando-se fatigado pelas lutas, manifestou a Lampião o desejo de não querer fazer mais parte do grupo. Que Lampião, inteirado disso, não fez nenhuma objeção, apenas fez ver a ele, o respondente, que fora do grupo seria mais fácil a sua prisão. E aqui é algo inédito, porque ninguém abandonava assim o grupo de Lampião à toa, não. A gente vê vários cangaceiros que até mesmo foram mortos só em demonstrar a intenção de abandonar o grupo, né? Mas aqui com relação ao mormaço, mas é porque Lampião ele teve um grande baque nessa tentativa frustrada de
ataque a Mossoró. Muitos cangaceiros ali abandonaram o grupo nesse período. Aí teve mais esse embarque aqui da perda desse armamento de cavalos. Então Lampião estava praticamente com o grupo aqui dilacerado e sendo perseguido ainda mais. Então ele não fez nenhuma objeção, apenas alertou ele que ele poderia ser preso mais facilmente, né? Que ele, respondente, recebendo ordem de Lampião para ir embora, vender o fuzil que se achara armado pela quantia de 200 mil réis. E depois das despedidas, ele, respondente, disfarçando-se, fez-se ao caminho de casa. Que o bandido coqueiro, que também deixara o grupo com destino ao Piauí, ficando o respondente no baixo do Ramos, município de Brejo Seco, onde residem seus pais. Que 10 dias depois, aí em casa de seus pais, houve um samba. Eram forrós, na época que se chamava samba, né? As festas. Ao qual compareceu muita gente, que alguns sambistas, embriagando-se, abriram luta e que ele, o respondente, o mormaço, investindo contra os membros a fim de reagi-los, receberam um ferimento na mão esquerda, que nesse interim ele, sacando de um revólver, fora agarrado por diversas pessoas, acontecendo que o seu revólver disparou. Foi o projétil atingir seu tio Raimundo Lopes, que morreu imediatamente, uma fatalidade. Ele, numa briga lá, ele puxou o revólver, e o revólver disparou e atingiu o seu próprio tio. Que ele, respondente, fugindo, foi ter no lugar Murungu, em casa de um parente de nome Vicente Barbosa, que, ciente do ocorrido, aconselhou a se entregar à justiça, o que fez o respondente, que, sendo recolhido à cadeia de Crato, no estado do Ceará, voluntariamente declarou ter sido companheiro de Lampião durante toda a excursão triunfal pelos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, e que no grupo sua alcunha era Mormaço. Então essa é a história do cangaceiro Mormaço, seu depoimento. Mas aqui é um fato também que após ele ser preso, ele se entregou à polícia, né? Ele foi transferido para Martins, do Rio Grande do Norte, onde no dia 12 de março de 1928, ele foi fuzilado pela polícia. A polícia justificou que ele havia tentado fugir da prisão, juntamente com outros cangaceiros, que os outros cangaceiros que foram mortos foram o Bronzeado e o Casca Grossa, e mais 2 outros presos da justiça. Na verdade, a polícia matava mesmo para se livrar e alegava que eles tinham tentado fugir. Então, esta é a história do cangaceiro Mormaço. Eu espero que você tenha gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, né? Mas eu tinha que ler todo esse depoimento para você. E se você gostou, compartilha aí, dá um like, tá bom? E nos ajuda esse canal a crescer. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.